Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim, a respeito do Atlético Paranaense e algumas opções de reforços para a lateral direita, já que assim, até o próprio presidente do clube e também a torcida vem procurando um novo lateral direito para essa sequência da temporada, né? Principalmente depois da saída do Marcinho, já nesse início do campeonato, antes de começar, né, a reta final do estadual. Mas enfim, antes de irmos para essa lista de 6 jogadores para essa posição, peço para vocês aqui deixar seu like, também se inscrever no canal. Meu nome é Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel. Estamos quase chegando nessa marca aqui de 33 mil inscritos, então conta aí com a ajuda de todos vocês. Sei que a torcida do Furacão, né, bem grande aqui no canal também, então ajuda aqui a chegar a essa marca. Já trouxemos diversos conteúdos aqui sobre o Atlético Paranaense, seja assim, de análise de mercado, análise do elenco, opções de reforços e também de clube empresa com diversas atualizações. Então se inscreve aqui embaixo, tenho certeza que você vai gostar. Nós só enviamos para essa lista, né? Caso você tenha interesse de fazer uma renda extra pela internet, dá uma olhada nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você quer saber como eu fiz mais do que 10 mil dólares na cotação de hoje, quase 50 mil reais, apenas com um canal, num prazo aí um pouco mais do que um ano e meio, eu tenho uma dica super interessante para vocês, que é no curso YouTube Milionário, que vai estar aqui embaixo na descrição. Lá o Peter Jordan vai dar todas as dicas de como eu fiz faturar esse valor em diversos outros canais. Bom, essa lista aqui que eu fiz uma mescla bem interessante com alguns jogadores um pouco mais experientes, outros bem mais jovens promissores e alguns que estão tendo oportunidades em algum time no Brasil, mas que não estão jogando como titulares e poderia ser uma opção, né? Mas assim, praticamente toda essa lista, se o Furacão quisesse, teria que pagar para a sua contratação. Então eu trouxe aqui várias opções e cabe a vocês, né, torcedor, aqui, dar uma opinião sobre o que você acha sobre essas posições aí para o setor de lateral direito, que igual eu falei, desde quando o Marcinho saiu, o Furacão tentou contratar o Orejuela, né, trouxe o colombiano, mas deve contratar pelo menos mais um jogador para ser, no caso, o titular ou reserva nessa posição, já que ainda não sabemos como que vai ser, né, o Orejuela até o meio do ano. Se ele vai ser o titular, aí sim, eu vejo que o Furacão seria interessante ir no mercado, contratar um jogador mais jovem, que eu vou também falar aqui nesse vídeo, algumas opções, ou se não, se o Orejuela não estiver dando conta do recado, contratar um jogador, né, que já chegue para ser o titular. Então vamos assim para esse primeiro nome, que é esse do lateral direito, o Guga do Atlético Mineiro, ele que tem 23 anos de idade, tem sido reserva nessa temporada do Mariano, jogador que chegou vindo depois de muito tempo, né, jogando futebol espanhol, turco, e assim, o Guga perdeu muito espaço no Atlético, apesar de ter entrado, né, com alguma frequência, mas a grande maioria saindo do banco de reservas. Ele que foi muito bem no Avaí de 2016 até 2018, jogou bem demais pela equipe do Avaí e chegou no Atlético Mineiro com grande moral. E ano passado mesmo teve um desempenho interessante, 41 partidas, um gol marcado. Nessa temporada até começou a ter, porque realmente tem uma revezação bem grande nesse setor de lateral direito, do Mariano, do Guga, e o Guga até aqui 15 jogos e 2 assistências. Eu acho um baita nome, acho que o Atlético Paranaense seria um reforço absurdo, mas a grande questão é o preço. Eu acho que o Atlético Mineiro não venderia o jogador hoje por menos do que, sei lá, 20, 25 milhões de reais, chutando bem baixo mesmo, porque uma posição de lateral direito, e que é tão escassa, né, no mercado internacional, por exemplo, e ele tem apenas 23 anos de idade, é um ótimo jogador. Eu acho que a maioria de vocês aí aceitaria, né, o Guga no Atlético Paranaense, mas essa questão aí do valor, sem dúvidas, o Atlético Mineiro, vendo um jogador que já teve sondagens do futebol europeu, iria querer um valor bem alto. E será que compensaria, né? Recentemente o Vitor Roque foi contratado por 24 milhões de reais, a maior contratação da história. Será que compensaria pagar 25, 30 milhões um lateral direito que tem 23 anos de idade? Então tem toda essa questão. Eu acho que não, mas enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem sabe até não ocorre uma troca de jogadores e tudo mais. Enfim, teria que ver por parte da diretoria do Furacão e também do Atlético. Mais um jogador nesse vídeo, esse que eu acho interessante também, a respeito do Giovani Jesus, que joga pelo Cruzeiro, 20 anos de idade, jogador bem promissor, que está tendo um bom início de temporada agora com o Ronaldo, com o Paulo Pesolano, técnico do Cruzeiro, onde ele atua como lateral direito e tem sido o reserva na posição, mas entrando na segunda etapa muito bem. Além de jogar como lateral direito, joga também como zagueiro, e nessa atual temporada tem 12 partidas, um gol marcado e uma assistência. Ele foi fundamental na vitória do Cruzeiro no último final de semana contra o Chapecoense. Ele deu um gol e uma assistência na vitória por 2-0. Então é um jogador bem interessante mesmo, surgiu na base do PSTC do Paraná e também depois foi jogar no Palmeiras lá em 2018, 2019, chegou também no futebol sub-19 lá do Alverca, de Portugal, e chegou ao Cruzeiro no início da temporada de 2020. Foi muito bem, teve muito destaque pelo Cruzeiro,
tanto que fez a sua estreia na temporada passada e foi muito bem na Copa São Paulo desse ano, com 5 jogos, 1 gol marcado e 1 assistência. Tem que ver também como que está a relação depois da compra do Vitor Roque, né? Mas se, por exemplo, ele renovou o seu contrato, tem multa rescisória bem alta, teria que chegar a um acordo com o jogador, que eu acho que sairia ali na casa dos, por exemplo, acho que de 8 a 13 milhões de reais seria bem viável tirar o Giovani do Cruzeiro hoje, caso ele não consiga essa titularidade, por conta de que ele tem salário, no caso, bem acima da média, né? Igual o Vitor Roque, o Furacão foi esperto em tentar contratar ele justamente por conta do salário ser baixo. O Giovani já é um caso um pouco diferente e tem multa rescisória para cenário nacional. Não foi divulgada, mas era bem alta quando renovou o seu contrato com o Cruzeiro, tá? Eu acho um baita jogador e que, na minha opinião, tem um potencial gigantesco, até mesmo de ser titular, por exemplo, no Atlético Paranaense, pelo decorrer dessa temporada. Outro atleta nesse vídeo, esse que assim, não é muito conhecido, mas na minha opinião tem um potencial bem grande também, que é a respeito do Rafael Luiz. Ele que tem apenas 19 anos de idade, atua como lateral direita e também um meia direita, um pouco mais avançado pelo campo, mas tem atuado desde quando surgiu muito bem na base do Sport como um lateral direito. Ele surgiu muito bem no Sport, categoria, por exemplo, sub-17, sub-19, tanto que foi convocado várias vezes de 2018 a 2020, quando estava na equipe do Leão, e em 2020 foi, no caso, para o Cruzeiro, onde foi emprestado para a disputa da Série B. Naquele ano ele jogou 13 partidas no decorrer da competição, ficou até o meio da temporada, estava tendo até um desempenho razoável, mas acabou voltando de empréstimo para o Sport. Meio que tinha assim já um acordo entre, no caso, Sport, Ferroviária, para emprestar ele para o Cruzeiro no ano seguinte. Acabou que não deu muito certo e ele foi negociado, foi emprestado pelo Sport ao Red Bull Bragantino e por lá fez 8 jogos na temporada passada pelo Red Bull Bragantino no time principal, sendo um reserva imediato na posição. Nesse ano ele acabou indo para a Ferroviária na disputa do Paulistão e mais uma vez foi bem, e olha que ele tem apenas 19 anos de idade, então isso é uma questão que eu acho bem interessante. Nesse ano pela Ferroviária, no Paulistão, 14 jogos, 1 gol marcado e 1 assistência. Isso para um jogador de 19 anos, que já jogou no profissional pelo Sport, Cruzeiro, Red Bull Bragantino e agora na Ferroviária. Eu acho excelentes números, né? É um jogador bem jovem mesmo, na minha opinião, tem um potencial gigantesco. Ataca muito bem, mais do que defende, né? Para essa posição de lateral direito, tem um bom passe, um bom cruzamento e uma boa finalização. Eu acho um bom atleta, tá? Na minha opinião, poderia ser uma boa contratação e barato, né? Eu acho que para tirar ele do Ferroviário hoje seria um valor bem mais em conta do que os outros dois que eu falei aqui no vídeo. Vocês já tinham ouvido falar a respeito do Rafael Luiz? Acho que seria uma boa lateral de 19 anos de idade, possivelmente nesse primeiro ano pegando um pouco mais de adaptação e quem sabe para a próxima temporada não possa assim ganhar mais experiência e até ser um exemplo de sucesso, como foi, por exemplo, com o Abner, né? O Abner que joga hoje na lateral esquerda, que tem muito mercado mesmo no futebol europeu. Outro jogador nesse vídeo, esse um pouco mais experiente, né, dando aqui uma mesclada no vídeo para vocês, é a respeito do Maurício Isla, que joga hoje pelo Flamengo, e assim, é um atleta que vive de altos e baixos na equipe carioca, mas eu tenho certeza que se o Atlético fizesse uma proposta no meio do ano, né, que é quando abre a janela, em dia 18 de julho, não ficaria surpreso se o Flamengo não fizesse nenhum esforço para manter o jogador, porque ele tem salário bem alto, próximo da casa dos 500 mil por mês, então se quisesse vir para o Atlético teria que ter uma redução drástica em seu salário para ganhar no máximo 200, 250 mil por mês, e é um atleta que já tem 33 anos de idade, convocado várias vezes, né, para a seleção do Chile, onde ficou conhecido aqui no Brasil. Tanto que pelo Flamengo ele sempre teve um desempenho razoável, jogando com muita frequência, mas nunca foi aquele jogador que a torcida, por exemplo, gostasse bastante. Em 2020, 34 jogos, 2 gols e 5 assistências. Temporada passada, 36 jogos e 4 assistências. Nesse ano, 9 partidas, 1 gol marcado e 2 assistências também. Atleta que jogou muito tempo no futebol europeu, né? Teve passagens pelo Fenerbahçe da Turquia, jogou também no Olympique de Marseille, Juventus, QPR, jogou mais do que 3 temporadas seguidas, sendo um reserva imediato na lateral direita da Juventus. Então é um cara bem experiente que eu acho que poderia ser uma boa opção, mas essa questão do salário poderia pegar bastante, né? Já que hoje ele ganhando quase 500 mil por mês, sem sombra de dúvidas não iria ter um salário perto a isso se chegasse para o Atlético Paranaense. Mais um atleta nesse vídeo e o último aqui para vocês é a respeito do Igor Vinícius, ele que pertence ao São Paulo. É um atleta também que tem bons momentos de altas e baixas, né? Pelo São Paulo, onde ele está desde a temporada de 2019, jogador que fez a sua categoria de base pelo Santos, chegou no Ituano e também Ponte Preta, onde se destacou bastante na Ponte Preta em 2018, com 33 jogos e 6 assistências.
foi para o São Paulo e sempre teve momentos de altas e baixas. A melhor temporada dele foi ano passado, onde ele começou muito bem, mas acabou perdendo espaço na reta final do Brasileirão. Ele fez um total 40 partidas, 2 gols marcados e 5 assistências. Nesse ano recuperou um pouco a confiança com o Rogério Ceni, tem até aqui 11 jogos, 1 gol marcado e uma assistência. Enfim, é um jogador que também pertence ao São Paulo, assim como o Orejuela, né, que chegou a um acordo com a equipe do Grêmio, e ao São Paulo, que tinha os direitos do jogador e emprestou o Orejuela para o Atlético Paranaense. E agora o Furacão, na minha opinião, poderia ser uma boa alternativa, o Igor Vinícius. A grande questão é que ele tem jogado com uma frequência um pouco maior esse ano pelo São Paulo, e se quiser tirar o jogador, teria que fazer uma boa proposta, né, para tirar o atleta por lá. Aí teria que ver se compensaria ou não. Quem sabe até mesmo uma troca de jogadores, tem que ver essa questão. No caso, o Atlético, que tem uma boa relação com o São Paulo, até por conta de alguns jogadores que vieram na temporada passada, estavam no São Paulo e nesse ano estão no Atlético Paranaense. Um exemplo bem claro do Pablo e também do Orejuela. Enfim, dessa lista aqui que eu trouxe para vocês, com Guga, Giovani, Isla, tem também o Rafael Luiz e agora o Igor Vinícius, quem você acha que poderia ser uma boa opção para o Furacão pensando nessa temporada, para ser um titular, né, na posição, ou quem sabe um reserva do Orejuela após a saída do Marcinho. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar esses 2 vídeos aparecendo para vocês, de onde nós falamos sobre o projeto de clube empresa do Atlético Paranaense para essa temporada, onde falamos assim sobre o valor de mercado do clube em relação a dívidas, faturamento, receitas, enfim, vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês darem uma olhada. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, até mais, valeu!